coisa que as pessoas me perguntam bastante sobre vir morar aqui na Austrália é sobre trabalhar na área. A gente da área de TI, eu e meu marido, a gente era analista de sistema, ou era no Brasil, analista de sistemas, a gente trabalhava em bancos, a maior parte das empresas era para bancos, a gente trabalha com mainframe, e a gente programava ou analisava a linguagem de COBOL, banco de dados DB2, SIX, etc. Então, essa área no Brasil, ela já foi muito boa e hoje em dia ela tá um pouco mais difícil de ganhar bem, assim, porque tem bastante gente agora que faz isso, né? Então, enfim, a gente veio pra cá, meu marido tem uma experiência bem sólida nessa área e a gente trabalhou em bancos como Itaú, Caixa Econômica, Bradesco. O último trabalho dele foi no Citibank e era já um projeto bilíngue e tal, então trabalhava já com inglês. Mas então, todo mundo fica perguntando sobre como trabalhar na área aqui de TI. Eu vou falar dessa área, tá, de mainframe, porque é a que a gente tem procurado vagas e tal. Desde Melbourne a gente preparou um currículo em inglês com uma carta de apresentação, que é a cover letter. A gente tem carta de recomendação das empresas. A gente trabalhou numa empresa que chama Capgemini e Capgemini, não sei como é que se fala, mas a gente trabalhou nessas empresas, eu e ele. E a gente tem carta de recomendação dessas empresas em inglês. E a gente chegou em Melbourne e tinha uma Capgemini lá. E a gente, nossa, que legal, tem uma empresa aqui e tal, vamos mandar nossa carta, porque a empresa do Brasil está recomendando a gente, vai ser fácil. Fácil é uma palavra que não existe, assim, eu acho, para imigração, intercâmbio, etc. A gente mandou umas vagas para eles, conseguiu achar a pessoa do RH, a gente entregou o currículo, só que nessa empresa de Melbourne não tem mainframe, acho que eles trabalham mais com SAP. E aí começaram as descobertas. A gente descobriu que muitas empresas, muitos bancos, que eles terceirizam o trabalho de programação de mainframe para a Índia ou para outros países que a mão de obra é bem mais barata e não tem tantas vagas assim para programador. Algumas que a gente vê de programador sempre sai, toda semana sai essas vagas e na própria vaga já fala que eles querem que seja residente permanente ou cidadão. Cidadão é uma coisa que está longe, né? Porque assim, para residência permanente já vai demorar bem uns 2 anos o processo e depois a gente tem que ficar, eu acho que são 4 anos como residente permanente para aplicar a cidadania, ou 6, tá? Não tenho certeza dessa informação. Então, cidadão é uma coisa assim que está um pouco mais longe do que no nosso plano, certo? Aí por quê? Assim, a gente tem uma amiga brasileira que o marido dela é australiano e ele trabalha na área de TI. E eles explicaram pra gente, assim, apesar de a gente já ter pesquisado um pouco, eles falaram assim que para você trabalhar com essa informação dessas pessoas, por exemplo, informações bancárias, ou elas são sigilosas, ou por exemplo, trabalhar para o governo tem bastante mainframe aqui, fica em Canberra, que é a capital da Austrália. Para você trabalhar com isso aqui, você tem que ter um nível de uma certificação de sigilo. Ou seja, são informações bem confidenciais e eles não abrem isso para imigrantes, por exemplo. Você tem que ser ou residente permanente ou cidadão e aí você tira essa certificação, você consegue essa certificação de sigilo, de segurança da informação e aí você pode trabalhar nessa área. Então, pra gente que é imigrante, que é estudante, a gente não é residente permanente ainda, ficou quase impossível essas vagas, impossíveis na verdade, essas vagas de cidadão. E as de residente permanente a gente ainda também não pode. Aí o pessoal fala, mas eles sponsoram, tem sponsor. O que é o sponsor? Só se você não sabe, assim. Sponsor é quando a empresa ela paga o seu visto. Então ela paga pro governo para te contratar. Ela fala assim, olha, eu quero o Alexandre aqui, que meu marido trabalhando na minha empresa, e eu vou pagar para ele tirar esse visto para ele trabalhar para mim. E o visto de sponsor dura 2 anos. Você fica vinculado com essa empresa por 2 anos para trabalhar para eles. Mas como é que funciona esse sponsor? Não é tão fácil assim. As empresas, elas têm que provar para o governo americano, para o governo australiano, que não existem pessoas qualificadas o suficiente aqui na Austrália.
Por isso que elas estão escolhendo um cara fora do país. E aí elas têm que pagar uma multa que é alta para o governo. E além da multa, eles têm que pegar uma parte do lucro deles e investir em treinamento para treinar pessoas australianas para que eles não precisem mais fazer isso. Então a empresa ela é penalizada por contratar uma pessoa de fora. Além de que seu visto demora mais ou menos uns 3 meses para sair, porque envolve advogado, você também tem gasto, a empresa tem gasto, a empresa tem gasto, você tem gasto, e demora uns 3 meses. Então se o cara tá precisando de você para agora, vai ser difícil ele contratar você e te sponsorar. E outra, tem muita gente que já está preparada, pronta para trabalhar. Tem muito indiano, tem muito de outros países, enfim. Eu falo indiano porque eles são bem famosos na área de TI, tem bastante mesmo e são bons. E então tem muita gente que já está pronta para trabalhar, sabe? E é só ele contratar. Por que ele vai pegar um brasileiro que tem visto de estudante para trabalhar, para sponsorar? Por que eu não posso trabalhar como visto de estudante? Porque os empregos são full time, eu só posso trabalhar 20 horas por semana. Então, se o meu visto desse direito a trabalhar full time, era menos uma barreira. Mas mesmo assim, quando fala que é visto de estudante, geralmente eles não pegam. Porque eles sabem que a pessoa vai embora, então eles não querem gastar te treinando ou te ensinando o trabalho, tudo para daqui a um ano terminar seu curso e você ir embora, sabe? Então são vários empecilhos que na área de mainframe é mais difícil ainda, por causa desse negócio do sigilo, dessas vagas serem bem restritas. Então assim, o Ale mandou um monte de currículo, ele recebeu mais de quase 10 ligações já das empresas, porque no currículo não fala qual é o visto que a gente tem. Aí o pessoal super se interessa pelo perfil dele, liga, quando ele fala que é estudante, então é uma pena porque eu não posso contratar estudante. É uma pena porque a gente não está sponsorando para essa vaga. É uma pena porque precisa ser cidadão australiano ou ter residência permanente. Então assim, acontece, eles ligam, eles se interessam, mas eles não podem te dar a vaga, sabe? Então a realidade é bem diferente de você achar que você vai vir do Brasil e vai achar emprego na área de TI e vai ficar bem. Eu não vou falar que é impossível, porque a gente conhece pessoas que foram sponsoradas. A pessoa que eu conheço, ela não é de mainframe, ela é de SAP, eu acho. E eu conheço também gente que era de Java e que não tinha nenhum empecilho para trabalhar, porque tinha o visto que podia trabalhar full time, apesar de ser estudante. Não era estudante, era holiday visa, não era brasileiro, e ele não achava emprego na área. E eu conheci um outro brasileiro de Java, não, de .NET, que já tinha residência e não conseguia trabalhar na área, era cleaner, faxineiro, né? Então assim, a gente conhece mais casos de gente com mais dificuldade. Eu conheci um outro brasileiro também, que ele é de SOA, que é uma outra linguagem orientada a serviços, e ele conseguiu 2 sponsors ou 3, não teve dificuldade nisso não. Mas eu acho que a área dele é uma área muito mais específica talvez, e tenha menos pessoas, então eles realmente têm essa necessidade, não tem ninguém preparado aqui. Então, como eu falei, é a nossa experiência, cada caso é um caso, cada área é uma área. É que fala TI é enorme, tem tudo TI. Eu vi gente também de segurança da informação que conseguiu emprego aqui fácil. Hardware também parece que é mais, suporte, assim, né? Mas tudo você tem que ter um nível de inglês suficiente para você trabalhar, tá? Então não é um básico que você vai conseguir emprego aqui. Você tem que ter um inglês bom até para você ir na entrevista, entender tudo que eles querem, entender o que você tem que fazer e tudo mais. Mas a realidade de conseguir emprego na área de TI, ela é bem mais concorrida, assim, bem mais difícil do que o pessoal costuma falar, que não vem, que tem muita vaga. Tem vaga, mas tem muitas restrições, e a gente como estudante, a restrição é uma coisa que a gente tem. Então é isso, é lutar para conseguir a residência permanente e conseguir entrar na área. A gente continua mandando currículo, tá? E uma hora pode acontecer, né? Tem a chance. Mas todas essas coisas que eu falei, dessa multa, desse dinheiro que eles têm que investir em treinamento, tudo foi o advogado que falou pra gente. Então não é simples assim, tá? Não quero desanimar ninguém, já falei que tem casos de pessoas que conseguiram, mais de um sponsor. E depois do sponsor, só se você não sabe, você pode aplicar como residente, tá? Depois de 2 anos. É muito mais fácil o processo. Então pode acontecer, a gente conhece gente que aconteceu.
mas a gente conhece bastante gente também que não conseguiu, sabe? Então é sendo bem realista, assim. Não vem achando que vai ser tranquilo, que eu vou entrar na minha área e tudo mais. Tudo conta. Sua linguagem conta, a sua experiência na área conta, os nomes das empresas que trabalhou conta, seu visto conta, tudo conta, tá? Espero não ter desanimado ninguém, mas eu queria que alguém falasse todas as informações pra mim quando a gente veio, porque a gente não tinha nem noção desse negócio de segurança, de ter certificado, de ter que ser cidadão, tá? E se você quiser saber das suas vagas aqui, o site é www.seek.com.au, SEEK, tá? Esse é o site mais famoso, assim, das vagas de qualificadas. E aí você pode jogar lá o nome da sua linguagem e ver o que pede na vaga.